Egito Antigo, bora lá, vou apresentar para vocês esse mundo da religiosidade, características da mitologia grega. Opa, desculpe, egípcia. A ideia de uma lenda, algo que não existe, de fantasia, logia, estudo. Então, mito refere a essa imagem. Ah, professor, é fácil, é a esfinge. Muito bem, galerinha. As famosas pirâmides de Gizé é um complexo. Estão milhares de outras tumbas, túmulos de outra, é pouca coisa, e mais de 73 metros de comprimento. De mais de 2.500 anos antes de Cristo, somado mais talhadeira, ainda não dominavam ainda, né, tecnologias de maquinário para cortar pedra, nada. Tudo manual, gente. Pensa, com ferramentas extremamente rústicas, né? Primitivas, de madeiras, outras ferramentas de pedras também, né? Enfim, os egípcios deixaram esse legado aí, né, para uma das maiores construções faraônicas. E essa imagem é de um governante da história do Brasil, chamado Dom Pedro II. Em 1871, ele chegou a visitar os monumentos egípcios e tirou essa foto, né, que é semelhante ou exatamente na frente da esfinge. Mas observe que ela aqui ainda estava com o nível, né, não se sabia muito bem, até pouco tempo atrás, a que altura era essa pirâmide, porque essa região toda estava coberta de areia. Se você observar, aqui eles chegaram no que seria o chão original da esfinge. Mas é uma região do Egito cheia de areia. O deserto está ali do lado. Ou melhor, eles estão no deserto, né? E se você pensar bem, olha o quanto que precisou ser escavado para se encontrar o ponto inicial da construção da esfinge, né? De esculpir a esfinge, na verdade. Agora observem, aqui a altura estava bem mais alta e por muito tempo chegou até pegar quase que o pescoço da esfinge de areia e não se sabia o que era, imaginavam que era apenas uma cabeça de uma mulher. O que é isso aí, né? Depois, com o tempo, principalmente a partir do século XVII e XVIII, né? No século XIX já conseguiam com algum tipo de tecnologia já melhorar, porque não tinha escavações, não tinham máquinas escavadoras nessa época, né, para fazer esse trabalho. Então não se sabia do que se tratava. E assim, poucos escritos e hieróglifos da escrita egípcia que comentam sobre a esfinge, várias lendas, milhares de lendas, e uma das crenças que foi encontrado em alguns papiros egípcios, fala que os egípcios, né, acreditavam que a esfinge era uma espécie de protetora contra os ladrões, para não atacar, que acreditavam que à noite ela iria tomar vida, por isso que ela tem um corpo de onça, né, de animal, né, com a cabeça de uma mulher, e que durante o dia, e inclusive ainda é discutível se realmente fosse uma mulher ou é um homem, ainda não tem certeza, não se tem claro, né? A própria palavra esfinge, os egípcios não usavam essa palavra. É uma palavra grega, das mitologias gregas, né? Existe a famosa esfinge do complexo, opa, eu ia falar outra coisa, da lenda, do mito de Édipo, né? Eu ia falar complexo de Édipo, mas é outra história. Da história de Édipo, rei, né? Que ele tinha que decifrar o enigma da esfinge. É uma palavra grega, a palavra esfinge. Não era utilizado no Egito. Então, na verdade, se tem muito pouco sobre isso. E, na verdade, acredita-se que o que pouco foi encontrado é que os egípcios talvez acreditassem que ela, durante a noite, iria tomar forma, iria tomar vida e proteger, espantar, assustar os ladrões dentro desse complexo. Mas tinha ladrão no Egito Antigo, lá 2.500 anos antes, 4.000 anos atrás, professor. Sim, não é só hoje não. Tinham também que entravam nas tumbas, roubavam dos sarcófagos ouro do faraó, pedras, objetos particulares. O mercado negro já rolava há muito tempo, não é de hoje não. Isso na época do Egito, não estamos falando hoje, ou há 1000 anos atrás não. A esfinge foi construída próximo, acredita-se, próximo do período das 3 pirâmides de Gizé. A importância de compreendermos um pouco mais sobre a mitologia egípcia possibilita o entendimento dos valores sociais e crenças existentes no Egito Antigo. A partir disso,
poderemos comparar as questões que envolvem a religiosidade nas mais diversas culturas contemporâneas. Mas afinal, como era então essa mitologia no Egito Antigo? Haviam várias cosmogonias. O que é isso? A origem de tudo, né? O poder supremo, celestial, inicial, né? A força que produz o mundo, o universo, né? Sempre tem o ponto inicial, a criação, o criacionismo. A cosmogonia egípcia fala da seguinte maneira, que as cidades, cada uma tinha uma própria forma de contar a origem do universo e dos próprios deuses egípcios. Aqui vocês têm a representação do deus Atum, que inclusive acredita-se que estaria relacionado. A origem do universo, de forma geral, nas principais cidades, como Tebas, né, acredita-se que eles falavam da cosmogonia, que havia uma água primordial, que estava parada no caos, que seria uma espécie de universo, né, no caos, no mundo parado. E esse caos chamado de Num era uma espécie de um líquido cósmico que deu origem ao universo. Depois, na cidade de Heliópolis, tinha uma outra forma, é um outro mito e estava mais relacionado com o deus Atum, que é essa representação que vocês estão vendo, ele inclusive segurando a cruz de Ankh. Aqui ele está em formato de ser humano também, né? Então existem várias explicações. Aqui vocês estão vendo uma estatueta do faraó Horemheb ajoelhado perante Deus Atum. Então tem a explicação do Deus Atum como criador de tudo, do universo e dos outros deuses, e tem também uma explicação mais cosmogonia, né? De elementos primordiais. O Num, que seria esse líquido cósmico, né? A água primordial, também parada nesse caos, e que dali sairia da água. E do Num, e do líquido, né, esse líquido daria origem, o Num, né, o líquido daria origem a todos os universos, os deuses, os seres vivos. Agora é com vocês, copie a pergunta no seu caderno e responda. Como era a mitologia relacionada à origem do universo no Egito Antigo? Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos junto. Voltei! Bora lá, galerinha do sexto ano. Vamos corrigir juntos essa. A mitologia no Egito Antigo poderia variar, né, dependendo de cada cidade. Por exemplo, em Heliópolis, lembrando que Hélio, né, é uma espécie de elemento do hélio, o sol. Olha que interessante as origens das palavras aí. O mito da origem do universo está ligado ao deus Atum, que nasceu da água primordial Num. Bom, aí entra uma outra parte da mitologia egípcia, né? As mumificações. Por vários e vários anos também não se sabiam
A humanidade não sabia por que os egípcios mumificavam seus mortos. E atenção, somente os mortos. Os vivos não eram mumificados, não. Isso é coisa de cinema. Na história, na realidade, na história do Egito Antigo, e para ser mumificado, inclusive, eram pessoas de posses, né? Faraó, sua família, sacerdotes, comerciantes ricos, generais, né? Militares de alta patente, escribas, pessoas importantes, porque era um processo caro, demorado e não era qualquer egípcio que tinha essas condições. Por exemplo, camponeses, escravizados, né? Não tinham, alguns determinados artesãos, trabalhadores urbanos, não tinham essas condições. Por que então, professor, que eles mumificavam os mortos? Acreditavam no mundo pós-morte, acreditavam nesse mundo dos mortos, governado pelo deus Osíris, que seria uma espécie de vida eterna, ou mundo eterno. E para entrar nesse mundo eterno, precisaria passar por uma balança da justiça, por um tribunal, né, o tribunal de Anubis, um julgamento. E se você conseguisse ser aprovado, né, julgado pelas suas ações de uma maneira positiva aqui na Terra, iria entrar no mundo dos mortos. Quando entrasse no mundo dos mortos, você iria utilizar novamente o seu corpo. Eles acreditavam nisso, é uma crença. Então, por isso que eles precisavam sempre mumificar, que nada mais é mumificar, preservar o corpo, taxidermizar, empalhar, vamos lá, desidratar, nada mais é do que isso. Mais ou menos que nem temos aquelas tomates desidratadas. Não, mais ou menos. O que acontece? Os tomatinhos ali desidratados, né? A ameixa desidratada, não estraga? Ah, estraga com muito tempo, né, professor? Sim, mas se você pegasse um tomate normal, sem desidratar, ele ia durar muito menos tempo do que o que está desidratado, correto? Mais ou menos, guardando as medidas, proporções dos tomates com as múmias. O que acontecia era exatamente isso. A mumificação é exatamente tirar tudo que tem de líquido no nosso corpo. Sais minerais, gorduras, sangue, tudo. Através de um processo demorado, utilizando o natrão encontrado na areia do deserto do Egito. Isso é rico na areia do deserto. Essa areia vai sugar, eles encobriam o corpo do morto, né, durante uns 3 meses para que sugasse todo o que tem de líquido. Tinha todo um processo ritual de tirar, inclusive, os órgãos do corpo, até o cérebro, através do nariz. Como isso, professor? Imagine que anatomia e que conhecimento esses egípcios, né, ou melhor, né, esses mumificadores conheciam. Menos o coração. Até tiravam, mas depois tinham que colocar novamente. Porque acreditavam que o coração seria a essência da vida do cara, que iria ser pesado na balança da justiça dentro do tribunal de Anubis. Iria ser balanceado, inclusive, né? Iria ser pesado, de um lado o coração do morto, do outro lado uma pena, representando a leveza, a pureza, né? As boas ações. Por isso que ele teria que ter o mesmo peso dessa pena, para poder passar, ser aprovado no mundo dos mortos. Aqui então o professor Roberto explica sobre ele. Aqui vocês têm uma imagem da múmia do faraó Ramsés II, que governou o Egito entre 1279 até 1213, está no Museu do Cairo, no Egito. A mumificação é um processo bastante complexo e demorado, como o professor Roberto explicou. Se usavam esse natrão, que nada mais é que um carbonato de sódio, encontrado na areia, como o professor Roberto disse também. Ok? Aqui vocês têm também um sarcófago egípcio, depois que desidratava todo o corpo, se enfaixava com linhos, colocavam alguns tipo de amuletos, né, para dar sorte, para que ele pudesse ter bastante sorte nesse julgamento. E se o morto, a família do morto melhor, né, tivesse condições, ou melhor, o morto já também deixou tudo isso esquematizado, né, dependendo das condições financeiras, ele poderia comprar um documento, um pergaminho chamado Livro dos Mortos. Cuidado com essa palavra livro, né, porque não é no sentido de hoje, né, brochura, várias páginas. Nada mais é do que um papiro representando as passagens, e acreditava que ele tinha uma espécie de fórmula mágica, que ele tinha poderes mágicos, para enfeitiçar a balança de maneira que ele pudesse atravessar o julgamento. Esqueminha brasileira, mais ou menos. Os egípcios também tiravam os órgãos e colocavam dentro dos vasos, que ficavam nas laterais ali, ou dentro da tumba, né, junto próximo ao sarcófago. Esses aqui são os vasos canópicos, são onde os egípcios guardavam os órgãos internos da múmia. Vamos falar? Copie a pergunta no seu caderno e responda. Por que os egípcios mumificavam seus mortos? Para assustar. Não, mentira! Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos junto.
Voltei. Bora corrigir? Gostaram, né? Porque os egípcios acreditavam na vida após a morte e que a alma após o julgamento, no tribunal de Osíris, retornaria para o corpo ao entrar no mundo dos mortos. Os egípcios acreditavam na vida após a morte e na existência no mundo dos mortos governado pelo deus Osíris. Precisaria passar por esse julgamento, né, que seria no tribunal de Anubis. Para passar por ele, dependendo das condições da família do morto, eles compravam o chamado livro e custavam uma espécie de um boi. E não deveria ser muito barato esse boi, não. Aqui vocês têm imagens do papiro de Unifer, que seria uma espécie desse livro dos mortos. Ele é de 1275 a.C. Aqui está o Unifer, está sendo trazido pelo deus Anubis. Aqui você tem o deus Anubis, que está cuidando da balança da justiça. Numa das extremidades da balança está o coração, na outra a pena. E essa aqui, essa deusa meio engraçada, cabeça de crocodilo, corpo de onça e traseiro de hipopótamo, é a deusa Hanemet. Seria uma espécie de devoradora de almas, e todo mundo tinha muito medo dela. Aqui o deus Tote, que está cuidando de todas as escritas, todas as testemunhas, né, uma espécie de representantes aqui do julgamento. E o Unifer, ou Unefer, melhor falando, teve sorte, né? Aqui o outro deus já está trazendo ele para se apresentar, ou pode ser Horus, inclusive, trazendo ele na frente de Osíris, que ele está verde porque ele é um deus morto, que governa o mundo dos mortos. E ele teve sorte, de acordo com o papiro, ele passou pela balança, foi um cara legal, cuidou da família, um cara honesto, e foi aprovado para entrar no mundo dos mortos. Então, o Nefer foi um escriba, e em seu sarcófago foi encontrado esse livro, cuidado com a palavra livro, dos mortos. Na verdade, é um papiro, como vocês viram. Aqui já é uma outra cena do papiro. A sua esposa, a sua filha está chorando a sua morte. Você vê, inclusive, olha aqui, ó, oferendas, foi cortado um braço, uma pata, né, do noveiro, do filhote do animal, para dar como oferenda. Aqui você tem aqui a espécie da tumba, né, a pirâmide. Então, quer dizer que o Anubis, que tem a cabeça de chacal, abriu a pirâmide para tirar a múmia do Nefer, que está aqui, ó, que ele está segurando. Você tem alguns espécie de responsáveis por fazer todo o processo, e aqui então estaria iniciando toda a cerimônia chamada abertura da boca, né, quando ele vai entrar no julgamento dos mortos. Copie a pergunta no seu caderno e responda: como o livro dos mortos, cuidado com essa palavra livro, encontrado no sarcófago de Unefer, ou Unifer, ajudou os egiptólogos a decifrar como eram as crenças dos egípcios na antiguidade? Daqui a pouquinho nós voltamos. Voltei, bora. O livro dos mortos, encontrado no sarcófago de Unefer, tem várias passagens representadas em desenhos escritos sobre a passagem do escriba pelo tribunal de Anubis.
Imagem e escrita que ajudam os estudiosos a entenderem as crenças e religião dos egípcios na antiguidade. Vimos hoje nessa aula a mitologia egípcia como várias, como a cosmogonia, as principais cidades tinham sua própria forma de contar a origem do universo e dos deuses egípcios. Também vimos que o processo de mumificação bastante complexo e demorado. Agradecer a todos vocês que estiveram junto comigo, gostaram da aula, né? Até a próxima aula, galera, sexto ano.